Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E o nosso assunto de hoje, na verdade, a gente vai continuar o nosso assunto, é Economia Global e Organizações Econômicas Mundiais. Então, queridos, esse é o tema da nossa aula. Você pode acompanhar pelo livro de vocês, tá? Que foi distribuído, né? Cada um tem o seu, ok? Olha lá. Quando a gente está falando em globalização e mundialização, parece que são termos sinônimos, é isso? Então a gente precisa entender a que se relaciona cada uma palavra dessa. Então a gente tem que entender que a partir da segunda metade do século XX, as grandes empresas, as megas empresas, os grandes complexos empresariais, industriais, e comerciais também, até de prestação de serviço, como hotéis, bancos, as redes de restaurante, as companhias de telecomunicações, começaram a instalar filiais em vários países, né? Tem a sua sede, normalmente, em país desenvolvido, e passaram a instalar filiais em vários países. Esse processo de manter a sua sede, principalmente nos países desenvolvidos, e instalar filiais por toda parte do planeta, principalmente em países subdesenvolvidos, esse processo ficou conhecido como mundialização. Então, o primeiro termo a gente já conseguiu definir. Então, esse processo ficou conhecido como mundialização, ou também, internacionalização do capital e da produção. Ok? Globalização. A globalização, queridos, o processo de expansão do capitalismo, né, pelo planeta, essa expansão do capitalismo, né, pelo planeta, ela vai ser constituída, né, vai ser chamada de a expansão do capitalismo, a expansão global do capitalismo, ou simplesmente a economia global, ok? Que teve como o seu motor, como a sua máquina propulsora, a tecnologia. Tá? Então, os autores eles dividem as várias fases do capitalismo em várias fases. Né? Essa fase que a gente percebe, a gente está falando, né? Ela vai ter como o motor a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico. Ok? E quais as características? O crescimento do mercado internacional, do mercado mundial, né? A rápida expansão dos fluxos. Né? O professor Milton Santos ele trata sobre fluxos e fixos. Os fixos, né? As empresas, né? As indústrias, né? E os fluxos, o movimento entre elas, o movimento de capital, de informação, enfim, ok? Além do aumento da inter-relação entre os países. Por quê? Porque com o processo de globalização, essa interação, essa inter-relação entre os países, ela ficou mais acirrada, né? Devido ao comércio internacional, ok? Vamos lá. Bem, então olha lá. Termo hoje que a gente vê mundialização, que eu disse que pareciam sinônimos, na verdade, mundialização, ele vem sendo usado para denominar, para chamar essa atual fase, né, da internacionalização do capital. Né? Essa internacionalização do capital que vem, né, há várias décadas. Essa fase, agora que a gente vive, ela é chamada de mundialização. Ok? Bem, o termo mundialização também ele é utilizado para denominar o processo de fusão do capital, né, distribuído entre os diferentes países. Ou seja, né, essa fusão do capital entre os países também alguns autores chamam
dele de mundialização, né? Isso por meio da atuação principalmente das empresas transnacionais, que a gente vai ver agora daqui a pouco, né, o que são empresas transnacionais, o que é, né, e o que são as empresas que são chamadas por esse nome também, mas que na verdade tem uma outra característica, ok? Então vamos lá. Bem, então há várias leituras que considerem a globalização como a atual fase da mundialização. Então, a globalização, né, nesse processo de mundialização do capital, tá? A última fase ela é chamada de globalização, e isso inserida em um processo histórico que vem desde as grandes navegações, a busca do homem em novos mercados consumidores, né, a busca dos novos produtos, e essa busca, né, do homem se lançar ao mar, né, iniciada nas grandes navegações, que é chamada inicialmente de capitalismo comercial, né, nesse momento a gente já tem, né, uma mundialização do capital, mundialização do comércio. Ok? Isso desde o século XV e século XVI. Né? E esse processo, gerado a partir das grandes navegações, ele vai provocar profundas mudanças nas relações sociais e econômicas entre os países. Né? O país que estava acostumado ali, naquela característica, como se fosse feudos, naquela característica de autossuficiente, de não possuir dependência de outros países com relação à produção, à comercialização, isso vai mudar, isso vai provocar profundas mudanças nessas relações econômicas e, consequentemente, nas relações sociais entre os países. Ok? E quais as características da economia global? Queridos, como eu falei agora há pouco, nas últimas décadas, esse fluxo de mercadoria entre os países vem crescendo assustadoramente, vertiginosamente. Para você ter uma ideia, o valor total das exportações mundiais em 1948 era de 59 bilhões de dólares, em 2012 ele atingiu a média marca de 17,3 trilhões de dólares. Isso é uma ideia. As importações que em 48 somaram 62 bilhões de dólares, em 2012, totalizaram mais de 18 trilhões de dólares. E esse comércio ele acontece, né, entre os países da América do Norte, Europa e Ásia. E você deve estar perguntando, professor, e o Brasil? Não, acontece. Mas o maior fluxo, o maior volume financeiro, ele ocorre principalmente entre os países da América do Norte, principalmente Estados Unidos e Canadá, né? A Europa Ocidental, principalmente, né? E alguns países da Ásia. A gente tem a China, a gente tem a Índia, a gente tem o Japão, a gente tem os tigres asiáticos, né? A Coreia do Sul e tal. Bem, o ano de 2016 ele vai marcar, ele vai ficar, na verdade, marcado como o pior resultado dessas expansões mundiais desde 2009. Né? 2016 foi o ano assim negro dessa economia global. Né? Foi um pior resultado, né, em números dessa expansão mundial. Ok? Já em 2017, a gente percebe os primeiros sinais de recuperação dessas expansões mundiais. Ok? Se você olhar lá as imagens, eu nunca uso, né, só voltando aqui, os ícones à toa. Né? As imagens elas têm uma função. Né? Nessa imagem aí sobre a mundialização e a globalização e a mundialização, você vê aí marcas, né, de empresas espalhadas por todo o mundo. Ok? Essa segunda imagem aí da mundialização, você tem o planeta Terra,
ele todo conectado, né? Nesse processo de globalização da informação. E como nós acabamos de falar, características da economia global, você vê aí que um dos grandes volumes, né, comerciais de mercadorias, ele é feito, os grandes fluxos, ele é feito através desses navios cargueiros, desses mega, super, ultra navios cargueiros, ok? Bem, vamos lá. As grandes corporações e as transnacionais. A gente vai ver lá na frente, agora há pouco eu falei isso, enfatizei, a gente vai ver o que são empresas transnacionais e a gente vai ver o que são empresas multinacionais. Okay? Vamos tratá-las agora como empresas transnacionais, porque daqui a pouco a gente vai entender direitinho como é que funciona isso. Okay? Então, na atualidade, queridos, nós temos empresas que elas vão atuar em toda parte do mundo. Essas são as transnacionais. E tem a sede num país, eu acabei de falar agora há pouco, normalmente num país com grande desenvolvimento, né? E as filiais vão estar instaladas, vão estar distribuídas em outros países. E podem ser dos mais diversos ramos possíveis. A gente tem, por exemplo, as montadoras de automóvel, a gente tem aqui no Brasil montadoras de automóvel de várias partes de outros planetas. A petrolíferas, por exemplo, a gente tem a nossa aqui, salve, salve, idolatrada, amada Petrobras. Né? A Petrobras ela tem, né, ramificações em várias filiais, em várias partes do mundo. Né? A indústria de bebidas, aí a gente vê aí grandes fusões, principalmente de marcas de cervejas. Né? As empresas de fast food, você tem o McDonald's aí como uma das principais. Né? As roupas esportivas tem, por exemplo, a Nike, que vocês, né, com certeza conhecem. Ela está aí, né, uma marca que está aí por toda parte do planeta. Inclusive esse que vocês usam aí, que é falsificado. Né? Mas vamos lá. Bem, os países onde essas filiais se instalam, eles, através dos seus governos, eles oferecem uma série de vantagens. Porque imagina, eu tenho uma empresa, digamos, uma empresa de fast food, né? Uma montadora de automóveis, vamos lá. Então eu posso escolher qualquer país para me instalar uma filial. Bem, o que é que me leva a instalar no país A ou no país B? São as vantagens, né, oferecidas. Por exemplo, mão de obra barata, matéria-prima barata, um sistema de transporte bom. Né? Essas vantagens vão reduzir o custo de fabricação dessas mercadorias. Consequentemente, as empresas terão um lucro muito maior, ok? Então, aí, as transnacionais se instalam lá porque o governo deu vantagens com relação ao imposto. Aí você tem a mão de obra de um país barata, né? A matéria-prima próxima e barata. Em troca, as transnacionais oferecem emprego, geração de renda no local onde elas se instalam. Ok? Aí embaixo você vai perceber, no caso aqui, está aqui do meu lado, né? Mas aí, embaixo do seu quadro, aí, do seu celular, do seu computador, do seu tablet, sei lá, você tem aqui, né, você pode perceber as 10 maiores empresas do mundo, isso por faturamento. Você tem aí a Walmart, a Sinopec, você tem a Shell, a Toyota, a Volkswagen, e por aí vai, a ExxonMobil, né? Por aí vai, ok? Então você tem o faturamento esses números que está aí ao lado desse ícone aí, ele está em milhões de dólares, ok? Vamos lá. Bem, e qual a influência dessas transnacionais na economia global? A globalização do capitalismo, a globalização do capital e da produção, ela vai permitir uma expansão e consolidação, né, da influência dessas empresas transnacionais na economia global. Olha lá, a globalização do capital
e da produção, ela vai permitir a expansão, né, e a consolidação da influência de empresas transnacionais, como, por exemplo, a Volkswagen. Ela vai consolidar a influência da Volkswagen, por exemplo, aqui no Brasil, né, da Fiat aqui no Brasil, da Nike, da Nestlé, da McDonald's, que vocês estão vendo aí, né? Ela vai o que? Consolidar essa influência dessas empresas que são chamadas transnacionais. Tá? E essa expansão e consolidação, ela vai ocorrer principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Então, olha lá, encerra, já falamos isso, encerra a Segunda Guerra Mundial, né? Eu tenho aí a busca por influência, por áreas de influência, eu tenho a Guerra Fria, só que nesse momento de Guerra Fria, vocês lembram do Plano Marshall, vocês lembram do Comecon, eu tenho o investimento dos Estados Unidos, de União Soviética, né, nos países para reconstruírem a sua economia, que estava arrasada no pós-guerra. Né? Então, essas empresas elas vão atuar nesses países desenvolvidos que estavam envolvidos na guerra. Então, após a guerra, com os investimentos do governo, a facilitação para a facilidade que o governo vai oferecer para a reconstrução da economia do país como um todo, ela vai atingir principalmente essas empresas transnacionais. Né? Então, elas vão passar, né, depois a investir não só esse dinheiro que está consolidado nos países desenvolvidos, eles vão investir em países que estão em desenvolvimento, são países emergentes, que a gente chama, países em desenvolvimento, né? Considerado como uma industrialização, né, bem desenvolvida, ok, queridos? Bem, e atualmente, além das empresas nacionais dos países com maior desenvolvimento, existem milhares de empresas com sede em outros países. Por exemplo, na Coreia do Sul, na Índia, no México, aqui no Brasil, né, nós temos transnacionais com sede. Aqui não é um exemplo, nós temos a nossa Petrobras aqui, acabei de falar, né, a sede dela, Brasil. Assim como eu falei da Coreia do Sul, a Índia e do México, ok? E essas empresas nacionais, elas vão concentrar um poder capaz de influenciar os governos nacionais e condicionar a relação entre os países. Então, o volume de capital, né, o recebido dos impostos, royalties, recebido pelo governo, é tão grande. E essas empresas têm uma influência nesse governo desse país, né? E ele vai condicionar a relação entre esses países de acordo, né, com o seu interesse. Ok? Vamos lá. Agora sim, lembra que eu falei para vocês? Transnacionais ou multinacionais? Lá no livro de vocês, você vai ter um quadrinho lá embaixo, nessa página, ele vai fazer uma diferenciação. O que são transnacionais? São aquelas, né, as transnacionais, eu falei para vocês, são aquelas empresas em que as estruturas dessa empresa elas vão ultrapassar o seu país de origem, né? Já que elas vão instalar filiais em outros países, normalmente em os países em desenvolvimento, como eu disse agora há pouco, onde se explora os recursos, né, e mão de obra, a matéria-prima, ou seja, né, a matéria-prima e a mão de obra barata. E o termo multinacional, ele, de acordo com a maioria dos autores, ele é utilizado para caracterizar empresas que são formadas por diferentes grupos, né, e de várias nacionalidades. Então, uma empresa que é formada por diferentes grupos, né, e de várias nacionalidades. A gente viu agora aqui, né, exemplo de empresas com maior faturamento. Ela tem parte do capital dela é da China, outra parte é dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia.
Ok? Então, olha lá. Então, o termo multinacional ele é utilizado para caracterizar essas empresas que eu acabei de falar para vocês. Caracterizada por vários grupos, diferentes grupos e de várias nacionalidades. Então, olha lá. Quando se fala em multinacional e transnacional, a gente tem que ter em mente que ambas têm atuação em vários países. Transnacionais ou multinacionais, elas atuam em vários países. O que difere uma da outra é o fato de que eu coloquei aí, não sei, dá uma olhada aí, eu acho que tá grifado, né? Deve estar grifado aí. O que é que diferencia é o fato de que as multinacionais possuem várias sedes e as transnacionais possuem uma única sede e várias filiais, as quais ultrapassam as fronteiras dos países. Ok? Lá, aí no quadro abaixo, você tem o exemplo de várias de multinacionais e de transnacionais. Ok? Tudo certinho, queridos? Tudo certinho mesmo? Tudo entendido? Vamos lá. Transnacionais, concorrência e parceria. Existem duas características, né, no processo de transnacionalização das empresas, que são a concorrência. Olha lá, imagina em duas transnacionais, né, do mesmo ramo. Elas são concorrentes entre elas, né, atuam em vários países, elas são concorrentes. Mas, ao mesmo tempo, elas cooperam entre elas no meio da formação de, por exemplo, de trustes, né, trustes, holdings ou cartéis. Né? Elas ocorrem nessas três maneiras. O que é um truste? Não é traste. O truste é a fusão e a incorporação de empresas para dominar uma determinada oferta de produtos ou serviços. Aí você está vendo a Time Warner. A Time Warner é uma empresa de comunicação e ela aglomera, ela controla várias empresas. Dá uma olhada lá em cima, naquele primeiro quadro. As empresas que fazem parte da Time Warner, por exemplo, a CNN, a revista Time, né, e outros, né, canais, né, tudo isso faz parte da Time Warner. E holding. Então, perceberam, né? Lá o exemplo e que é trust. Vamos lá. Holding é quando uma empresa ela é criada para administrar diversas empresas, formando-se um grupo. A holding ela tem a maioria das ações dessas empresas, né? Desse grupo aí, né? Que faz parte de um holding. Então, você vai ver aí ao lado não, acima, e você vai ver a State Grid. A State Grid, ela controla, por exemplo, só aqui no Brasil, as concessionárias de transmissão de energia, ela é detentora de 12 concessionárias. Então, olha lá, essa holding Time Warner, ela atua no ramo de comunicações e ela já pegou o nosso métier aqui, né? As empresas que são concessionárias, né, de energia. Vamos lá, cartel. Cartel é uma associação ou combinação, né, entre empresas, em geral de um mesmo segmento, né, para quê? Para garantir o controle da produção e dos processos. Então, cada empresa conserva a sua administração no cartel, independente, mas elas se reúnem para combinar principalmente preços. Ok? Aí ao lado você pode perceber aí várias placas de posto de gasolina. Posto de gasolina é um exemplo. Você tem uma regulação, uma combinação de preços. Ok? Vamos lá?
crises econômicas e globalização. Isso aqui será cenas dos próximos capítulos. A gente vai parar aqui em Transnacionais, Concorrência em Parceria. Na próxima aula, a gente continua com esses temas que vocês acabaram de ver. Ok, queridos? Beijo no coração. Obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Amém? Tchau.